paz do Senhor. Eu sou a missionária Lorena Ferreira, coordenadora do curso Pequenos Teólogos aqui no Ministério Fama. E é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para falar do nosso último livro, né? Do módulo Livros Históricos. Quero aqui agradecer ao pastor Abinaí, a pastora Meire, né, que está aí fazendo frente a esse trabalho nosso, né, esse grandioso trabalho que é Ministério Fama ensinando teologia para crianças. É muito bom, é uma alegria estar fazendo parte desse trabalho pioneiro e que Deus possa continuar fortalecendo nossos pastores, nossa liderança, toda a nossa diretoria, para que a gente possa continuar rompendo com esse trabalho, né, em fé, em graça, em conhecimento. E a vocês que nos acompanhou durante todo esse módulo, né, estamos aí preparando para o próximo módulo, que eu até trouxe aqui para vocês já ficarem conhecendo, né, o material que nós usamos é esse, no Instituto Bíblico Único Caminho. Quero aqui agradecer também a pastora Wilma e toda a equipe do e-book, que gentilmente, né, tem nos orientado a respeito desse trabalho. E o próximo módulo nosso é esse aqui, os livros poéticos. E quero apresentar aqui para vocês. A gente já está familiarizado, né, com os níveis, né, o nível 1, o nível 2, o nível 3, né, para vocês já ir olhando aí a capinha, como que é, né. Eu sei que os professores, muitos compram a obra completa, o módulo completo, né, que é o livro do professor e o livro do nível que ele trabalha. Então está aí para vocês já memorizar, né, o nosso próximo módulo, já ir orando, jejuando, porque os desafios são muitos, mas sobre todos eles o Senhor tem nos dado vitória. E eu estou aqui hoje para encerrar esse módulo com o livro de Esther. Nós sabemos aí que foram ministradas aulas maravilhosas. Quero também deixar aqui o nosso agradecimento em nome dos nossos pastores, a todos os professores que cooperou com a gente, né? Missionária Nayara, que é a nossa superintendente Kids aqui na sede, nos apoiou de maneira extraordinária, nossa equipe Mídia Atos, né, que está aqui atrás das câmeras, também ao professor Davi, ao professor Mateus, e essa equipe continua aí até Apocalipse, se Deus quiser. E vamos lá para a nossa aula de hoje, que é o livro de Esther. Falar sobre Esther, gente, é maravilhoso, porque Esther, o livro de Esther, assim, a postura dela, toda a história nos ensina muito, nos ensina a ter fé, nos ensina a desafiar os nossos limites. Então, falar sobre Esther aqui para vocês realmente foi um prazer, está sendo maravilhoso. Vamos começar pelo autor e a data, né? O autor ele é desconhecido. A tradição, alguns julgam que o autor do livro de Esther é algum judeu que tinha muito conhecimento das leis de Deus e das leis da Pérsia também. E uma particularidade desse autor, que eu preciso ressaltar aqui para você, independente de quem tenha sido, era uma pessoa muito temente a Deus, mas muito temente, conhecedor da palavra do Senhor, né? E ele não cita o nome de Deus no livro de Esther, isso é emblemático, todo mundo que ensina sobre o livro de Esther faz essa observação. E realmente não tem o nome de Deus escrito em toda a história de Esther. Apesar que no capítulo 4, verso 14, lá Mardoqueu ele diz assim para Esther, né, que se ela ficar calada, do céu, né, vai vir socorro e livramento para os judeus. E aí ele ainda fala, né, adverte ela, fala, olha, se você fizer isso, o seu pai vai ficar sem descendente. Aqui deixa muito claro, quando ele fala que vai vir socorro, né, do céu, ele está dizendo aqui claramente que Deus está no controle de toda a história, toda essa trama da história de Esther. Então Deus ele está presente em todas as situações ali na história, durante toda a história contada ali no livro de Esther. E o que eu vejo aqui sobre esse autor
é realmente uma reverência, um respeito muito grande pelo nome do Senhor, que inclusive está entre os 10 mandamentos, né? O Senhor faz uma advertência para nós de não tomar o santo nome dele em vão, né? Então eu acredito muito que esse autor era uma pessoa muito temente a Deus. O livro ele foi escrito mais ou menos no ano 350 a.C., né? E os personagens são aqueles que a gente sempre fala sobre eles. Eu quero, durante essa aula, falar sobre cada um deles, mas já cito eles aqui. Nós vamos começar aqui pelo rei Assuero, ou Xerxes, né? A rainha Esther, ou Radassa, e vocês vão entender por que eles têm 2 nomes daqui um pouco. Mardoqueu, ou Mordecai, Vasti, ou Amestris, Amã e Zeres. Então esses são os personagens que compõem toda essa história, e tem outros, né, mas esses são os principais. E também eu coloquei aqui entre os personagens Deus. Deus, sim, é um personagem do livro de Esther, porque apesar de não ter o nome dele, ele está inserido nas falas, no livramento, no socorro, né, na postura de quem conhece o Senhor Deus. Então ele está ali presente o tempo todo. Então ele é um personagem importante do livro de Esther. E uma observação sobre não aparecer o nome do Senhor no livro de Esther é porque, assim, imagina, você está contando uma história e aquela história, os acontecimentos dela é tão óbvio, que não precisa falar o nome. Se você conhece bem a pessoa, você sabe de quem você está falando, então você não precisa contar o nome daquela pessoa, porque quem está ouvindo já vai entender de quem está se falando. Então pode ter sido também uma situação assim, apesar de eu preferir pensar que essa pessoa que escreveu o livro de Esther é uma pessoa que temia a Deus e sabia da importância de falar o nome de Deus em vão. A historicidade, né? Vamos aqui entender toda essa história. Os judeus, nós sabemos que todo o processo de história dos judeus, enquanto eles estavam ali fiéis a Deus, aceitando o governo do Senhor de bom grado, obedecendo, essa é a palavra de ordem, né? Obediência, o povo prosperava e ia tudo bem. Mas quando o povo pecava, né? E por que fala muito sobre a idolatria em relação ao pecado do povo? Porque um abismo chama outro abismo, né? Já diz a palavra do Senhor. Então, ali durante todo o contexto da história, quando eles praticavam a idolatria, junto com a idolatria vinham outros muitos pecados, muitos, porque a idolatria era praticada na época com muita sexualidade, com muita orgia. Além, não era só a questão das pessoas se dobrarem em adoração a um Deus de barro, de ferro, né? um Deus feito pelas mãos humanas. Tinham outros pecados envolvidos ali por trás de toda aquela prática da idolatria. Muitos queimavam seus filhos, né, em holocausto, né, em sacrifícios que eram oferecidos ali para aqueles deuses. Muitos se prostituíam, as mulheres, as sacerdotisas, elas se prostituíam ali nos templos, né? E isso tudo aborrece muito o Senhor. E quando essas coisas aconteciam, corrupção, né? Vocês estão vendo aí que não temos pecados novos, né? São os mesmos pecados desde que o mundo é mundo. E o Senhor ficava sempre muito triste com essa situação, então ele permitia outras nações invadir Israel, invadir ali as cidades israelitas e conquistar ali os judeus, né? Então, numa dessas, os judeus ficaram espalhados, eles foram para o cativeiro ali na Babilônia, só que o cativeiro na Babilônia terminou e quando termina eles ficam espalhados. Quando eles ficam espalhados, muitos ficam residindo em Suzã, né? Que é a capital da Pérsia na época, apesar de ali todo o governo de Xerxes, né, ele não tinha só essa capital, ele tinha mais 4 capitais, que a gente vai falar também aqui, mas nós vamos concentrar na capital Suzã, que é onde é o nosso cenário, é onde tudo acontece, tá? O livro de Esther, por que o livro de Esther foi escrito? Vamos entender por que ele foi escrito. Ele foi escrito para mostrar o poder de Deus, em primeiro lugar.
através dos acontecimentos, né? Através do livramento, mostrar o poder de Deus mesmo. Depois ele foi escrito para animar o povo de Deus. E toda a história aconteceu para mostrar que Deus livra o seu povo. Deus dá livramento quando o povo se levanta, quando o povo clama, Deus traz o livramento. E nós temos assim outros muitos exemplos, além do livro de Esté, do socorro de Deus para seu povo, né? E também ele foi escrito para contar por que os judeus até hoje fazem a festa do Purim, né? Nós vamos ver que quando Amã ele vai escolher o dia para sacrificar, para matar a nação, né? Todos os judeus ali, ele faz um sorteio, ele vai no templo, ele chama um sacerdote e ele faz um sorteio do melhor dia para poder cometer esse crime. E o nome desse sorteio na época era Pur. Por isso que surgiu então a festa do Purim, que foi o dia do livramento, né? Mas ainda vamos retomar isso aqui. Esse livro, especificamente, ele vai contar a história de uma menina usada por Deus, uma moça, Radassa, que é o nome, né? Lembra que eu falei no início dos personagens, era Esté ou Radassa, porque Esté é um nome que foi dado para ela, né? Quando as pessoas iam cativos para outras nações. Vou pegar aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? De José, de Daniel. Quando eles chegam em outras nações, os nomes deles são trocados, porque os nomes babilônicos, os persas e todos, né, os assírios, são nomes que definem o Deus que aquele rei serve. Então, esses nomes eram nomes dedicados a deuses. Mas não tinha outro jeito, porque eles eram cativos. Mas Esté e todos esses personagens bíblicos, eles preservam na sua atitude diária o nome que ele carrega. O nome de Radassa significa murta, e murta é uma plantinha, um arbusto, né, muito resistente. Ele tem as folhinhas bem gordinhas, para você entender melhor, né? Porque ela é resistente, ela aguenta o sol, aguenta a temperatura do ambiente e ela floresce mesmo em condições adversas. E isso define muito esse personagem, a Esté. Define muito ela, porque é isso que ela nos mostra. Apesar de ser uma mulher, apesar de ser uma moça, criada com todo o requinte, com todo o cuidado, com toda a educação, ela mostra a fortaleza que ela é no momento que Deus precisa usar ela. Então essa história ela vai se desenvolver basicamente, ou toda ela, em torno dessa personagem que é a Esther, um vaso que Deus usou para trazer livramento ao seu povo, o povo judeu, ali no ano mais ou menos de 350 a.C. E a mensagem principal do livro é o livramento de Deus para o seu povo. Aqui entra um personagem, né, que é o Mardoqueu, que foi a pessoa que criou a Esther, no caso Radassa. A gente não sabe, o livro traz o nome, né, se você for ler, traz o nome dos pais de Radassa, mas não conta como que eles morreram. Conta que Esther é prima de Mardoqueu e que Mardoqueu cria Esther como se fosse filha. E com muito amor, com muito carinho, porque Esther ela se revela uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma, uma pessoa de costume, uma pessoa principalmente obediente. Esther é muito obediente. Como que a gente vê a obediência de Esther? Quando Mardoqueu ele dá uma orientação para ela a respeito de não se revelar judia no palácio. Quando todas as moças ali, o livro já começa falando de todo o domínio do rei Assuero, ou Xerxes, se você preferir, que são 27 províncias. Ele governa da Índia à Etiópia. Então, assim, é uma imensidão de governo, é muito grande o governo de Xerxes. O poder dele é um poder, né, poder bélico, o poder administrativo, a grandeza dele, né, revelada logo no primeiro capítulo, quando mostra ali os detalhes do palácio, os detalhes das taças que são usadas, né, as taças são de ouro e elas não têm nenhuma igual a outra, né? Os bancos ali dos jardins.
Então, assim, toda a grandeza de Xerxes, ela é revelada logo no primeiro capítulo. Então, ele é um homem muito poderoso daquela época, muito poderoso mesmo. E quando os seus ministros dão a ideia de recrutar moças para ele escolher, dentre essas moças, alguém para ser rainha no lugar de Vasti, Esté está entre essas moças. Só que Esté, ela se revela uma menina modesta, uma menina simples, obediente, uma menina requintada. E isso fica provado quando ela deixa de revelar o nome verdadeiro dela, que é Radassa, e ela se chama ali, né, diante de todo o povo persa como Esté, em obediência ao seu pai, né, o seu pai adotivo, Mardoqueu. Então isso revela toda a obediência de Esté. Outro momento também que revela a obediência de Esté é quando Mardoqueu entra em contato com ela, apesar dela começar a querer resistir um pouquinho ali sobre entrar na presença do rei, fazer alguma coisa em relação ao seu povo, mas ela se enche de coragem, né, e busca a presença do Senhor com 3 dias de jejum e entra na presença do rei mesmo assim. Então, Esté, ela passa essa mensagem para nós de pessoa obediente, de pessoa que sabe ouvir a liderança, que sabe ouvir, sabe honrar as pessoas que estão aqui acima da gente, né? Eu falo que Deus tem um segredo com quem obedece, e foi o caso de Esté. Por isso que a história dela é contada até hoje, né? Outra mensagem também a respeito do livro de Esté, que eu não posso deixar de pontuar aqui para vocês, é o outro personagem chamado Amã, né? Quem foi Amã? Amã, ele era uma gagita descendente do rei Agag, né? E quem foi esse rei Agag? Quando Saul foi conquistar os amalequitas, Saul desobedeceu uma ordem do Senhor, porque o Senhor tinha dado ordem para matar todos os amalequitas, tudo, era para acabar com tudo. Mas Saul resolve desobedecer o Senhor e preserva a vida dos melhores bois, das melhores ovelhas. Ou seja, Saul, ele revelou um coração duro, desobediente. Saul, nesse momento, ele começa a querer andar pelo próprio pensamento dele. Quando a gente começa a querer andar pelo nosso próprio governo, gente, não dá certo. E foi o que aconteceu com Saul. E ele resolve preservar a vida do rei Agag. Mas quando Samuel fica sabendo, o profeta Samuel fica sabendo que Saul fez isso, ele adverte Saul, né, sobre a contrariedade de Deus, dele ter feito isso, né, e por isso Saul tem um grande prejuízo, ele perde ali todo o reinado dele, né, ele é anunciado para ele que ele perdeu o reinado dele, e Samuel vai lá e mata o rei Agag. Isso, assim, piorou a relação dos judeus com esse povo, com os amalequitas. Piorou, então eles eram inimigos mortais, né? Eles não se toleravam. Heródoto, que é um historiador, né, assim, é reconhecido, pai da história, né, Heródoto, e também Bruce, eles falam um pouco sobre isso, e uma das possibilidades de Mardoqueu não se curvar para Amã, talvez seja isso, né, Mardoqueu ter o conhecimento dessa história, e Amã também ter o conhecimento dessa história. Inclusive a Bíblia mostra isso, que quando Amã descobre que Mardoqueu é judeu, aí pronto, a coisa acaba para ele fica destruído, porque ele não suporta realmente os judeus. E quando vem a ideia satânica na cabeça de acabar com Mardoqueu, para ele não era suficiente acabar só com Mardoqueu. Para ele tinha que exterminar essa nação da terra, provando aqui a tese, né, desses historiadores, tanto Bruce quanto Heródoto, que fala que o fato de Mardoqueu não ter se ajoelhado para Amã, talvez seja essa rivalidade. Mas eu prefiro pensar que Mardoqueu realmente não se curvou porque ele era um homem temente a Deus e não se curvava diante. Porque, pensa um pouco, se curvar para Amã era se curvar para um sistema, né? Um sistema de idolatria, de domínio, né? de maldade. Porque Amã, que ele representa tudo isso, né? Ele representa corrupção, ele representa mentira, ele representa a raiva, o ódio.
E se curvar para isso, se curvar para um outro homem, se curvar para uma idolatria, com certeza iria aborrecer muito o Senhor. E Mardoqueu, ele se revela um personagem muito temente a Deus. Então eu prefiro pensar assim, que é por temer mesmo a Deus, que ele não se curvou ali para Amã. Então, falado isso sobre Amã, a personalidade dele, a origem dele, eu quero aqui falar também sobre a esposa de Amã. Né? A esposa de Amã é muito pouco falada, né? O nome dela é Zeres. Eles são um casal que são pais de 10 filhos. E Amã, ele estava vivendo assim um momento glorioso, né? Glorioso, ele estava no auge, ele tinha se tornado o segundo homem do rei. Então ele estava assim, num momento assim, de todas as realizações de vida que uma pessoa pode querer e esperar. Em contrapartida, Esté se torna rainha. Por que Esté se torna rainha? Porque Vasti, o rei Assuero, resolve dar uma festa de 180 dias. A gente imagina 6 meses de festa. É muita riqueza. E esses 6 meses de festa é para todas as 127 províncias, era para quem quisesse estar. E tem um detalhe nessa festa, porque Heródoto afirma isso também, Flávio Josefo afirma isso, Bruce também afirma isso, que era um costume persa das pessoas beberem vinho só quando o rei bebia. Então era mais ou menos assim, o rei pegava a taça do vinho aqui, né, e bebia. Quando o rei bebia, todos podiam beber, mas se o rei não bebesse, ninguém bebia. Especificamente nessa festa, o rei deu uma ordem. Está na Bíblia, né, na história de Esté, que todos, ele chamou ali os serviçais deles, os servos, e passou uma ordem: deixa o povo beber o quanto quiserem. Então foi muito vinho, ele realmente estava muito feliz com as conquistas que ele tinha, ele queria mostrar. Só que também tem uma tradição, também afirmada por Heródoto, os 3, Bruce e também o Flávio Josefo, que durante esse tempo, essa festa, ele tinha uma intenção política atrás dela, porque ele pretendia lutar contra Alexandre o Grande na Grécia. Então, durante esse tempo de festa, ele também falou muito sobre política. Isso não está na Bíblia, são as tradições que trazem esse conhecimento para a gente. Enfim, o foco é que a festa foi grande, foi muito rica e o povo bebeu o quanto quis, né? Nas taças maravilhosas, não tinha nenhuma igual à outra, né? Então foi uma festa muito grande. Durante essa festa, aí teve outra festa depois de 180 dias. Ele fez mais 7 dias de festa só para o povo de Suzã, com as mesmas prerrogativas. Todos podiam comer e beber à vontade. E durante a festa, a Bíblia nos mostra que ele chama a rainha dele, né, que no caso era a Vasti, né, e ele convida a Vasti para vir na presença do povo da festa e que ela viesse com a coroa. Tem muitas coisas, né, muitas falácias a respeito, e eu quero desmistificar isso. Fala que ela queria, que era para ela vir nua, né? Eu não encontrei, na verdade, nem na tradição e nem na Bíblia nada que reforçasse essa ideia. Então eu já vi crianças, às vezes, reforçar isso, porque ouviu isso de alguém. E nós, como professores, né, como teólogos de criança, nós precisamos desmistificar isso. Então, assim, ele queria naquele momento ali mostrar a maior riqueza dele, mostrar a rainha dela, que era de uma beleza esplendorosa. Só que Vasti, ela estava num banquete separado junto com outras mulheres, né? E Vasti ali, naquele momento, ela não quis, ela simplesmente não foi, ela se negou aí. E aí, nas tradições, eu encontrei isso, que ela talvez não tenha ido. Por quê? Porque as mulheres persas, as mulheres de autoridades persas, principalmente se fossem muito bonitas, elas não se mostravam para todas as pessoas, como Xerxes, que estava bêbado, né? Ele estava embriagado depois de muitos dias de vinho, queria que ela se apresentasse. Heródoto afirma isso, Flávio Josefo também afirma isso, e Bruce também. Então, talvez a negativa dela tenha sido isso, mas não se sabe, na verdade, qual foi a intenção de Vasti de não aparecer na presença do rei durante a festa. O fato é que isso irritou o rei, e o rei chama ali, né, os seus ministros
para poder saber o que vai fazer em relação àquela situação. E um dos seus ministros dá ali, Memucã, né? Ele dá uma ideia. E aqui eu quero fazer uma pausa com você a respeito do Memucã. Toda história, tudo quando a gente vai conversar com alguém, sempre tem uma intenção por trás. O que Memucã faz? Memucã, ele conta uma história, né? Ele cria ali um enredo, uma história para justificar a sugestão dele para Assuero. Ele fala, olha, rei, é o seguinte, se o senhor não tomar uma providência muito séria em relação à rainha Vasti, todas as mulheres do reino daqui um pouquinho não vai mais ouvir os seus maridos. Todas vão querer fazer como Vasti fez. Ele generalizou, né? Porque a gente sabe que cada um tem a sua personalidade, cada um tem seus objetivos, e com certeza não seriam todas as mulheres, mas ele queria se reafirmar ali, a intenção dele, né? Aquilo que eu sempre falo, a intenção por trás da intenção, era de convencer o rei de depor Vasti pelo ato que ela fez. E com isso ele iria ganhar o quê? A simpatia do rei, né? Então, assim, a gente vê aqui também entre os ministros uma certa disputa pela atenção do rei, e isso a gente presencia em muitas situações da nossa história, da nossa convivência, e é uma coisa que deve ser discutida nas nossas aulas, é a intenção por trás da intenção, porque Deus, ele sonda os nossos caminhos, né? Então, eu vi isso aqui na vida de Memucã. Mas Memucã foi feliz com a historinha que ele criou e conseguiu convencer o rei. E aí entra, né, a Vasti sai de cena, a gente não ouve mais falar sobre Vasti, e entra Esther, né, e Esther se torna rainha no lugar de Vasti. Quando Esther é escolhida rainha, ela passa ali um ano no harém, ali todo se preparando, né, com muitos olhos de mirra, né, todo aquele cuidado. E a gente vê aqui os cuidados de Hegai, ali, dos eunucos do harém. A gente vê Esther obedecendo o tempo todo. Inclusive, no dia que ela vai na presença do rei, ela vai ali com as sugestões do eunuco que cuidava dela. E por ela agradar muito ali os eunucos que estavam cuidando dela, ela teve dele também o melhor quarto, as melhores servas. Então, mais uma vez, a obediência, ela nos traz muito benefício. E a gente vê isso na história de Esther. E enquanto Esther se torna rainha, olha para você ver, é uma verdadeira história, né? Enquanto Esther se torna rainha, ela tá ali, né? Se tornou rainha, o rei fez uma grande festa para apresentar ela. O Amã, ele vai ali todos os dias ao redor, né, nos pátios do palácio para poder ter notícia de Esther. Então ele sempre continuou tendo aquele cuidado de pai, né, aquele cuidado, aquele olhar de pai em relação a Esther. E numa dessas, o que acontece? Dois servos lá do palácio, eles tramam contra a vida do rei Assuero. Eles resolvem criar uma trama para matar Assuero. E Mordecai fica sabendo dessa história e conta para Esther, e o rei fica sabendo, investiga e manda matar, enforca os dois, porque era verdade, mas, né, não se sabe porque a gente sabe hoje, lendo a história, que é coisa de Deus, isso não foi registrado no livro das crônicas do rei, mas o rei não deu nenhuma recompensa para Mordecai por ele ter revelado, salvado a vida do rei, né? Num certo dia, Amã, imaginando como que ele poderia matar os judeus, ele consegue do rei uma autorização para matar os judeus. O que acontece? O rei perde o sono. Na manhã que Amã ia pedir autorização para matar o rei, ideia da Zeres, olha para vocês verem, Zeres, esposa de Amã, fala para ele, oh, meu bem, você tá tão feliz, né? Tá no auge das suas conquistas. Se é só esse homem que está te atrapalhando, então constrói uma forca, né? E mata ele nessa forca. E ele achou a ideia ótima, construiu uma forca para matar Mordecai. E ele entra na presença do rei de manhã
né, bem cedinho, justamente, olha as coincidências, será, gente, que é coincidência? Na noite que o rei não dorme, ele pede para ler o livro das crônicas e ele descobre que Mordecai não foi presenteado, né, por ele ter feito esse benefício para o rei. Amã entra e fala, quando ele entra, o rei fala, Amã, o que a gente poderia fazer para alguém que fez um bem para o rei? Amã, no seu orgulho, porque toda pessoa que é dominada, né, por pensamentos ruins, ele se acha, né, a última bolacha do pacote, e ele fala, nossa, o rei quer me homenagear. E ele cria ali um cenário com o cavalo do rei, com a coroa, manda pôr coroa no cavalo, com as roupas do rei, e ainda completa, né? Aí sai puxando essa pessoa durante toda a cidade de Suzã, gritando, olha o que se faz, né, para a pessoa que o rei gosta. E o rei achou aquilo maravilhoso, falou, nossa, uma homenagem linda, né, para uma pessoa que me fez um bem. Falou, vai lá então, chama Amã e você. Aí ele ainda falou assim, olha, aí você chama um ministro, uma pessoa importante do seu reino para puxar o cavalo. Ele achava que isso era com ele. Mas quando Deus quer beneficiar uma vida, quando Deus quer honrar uma vida, é incrível o que Deus pode fazer. É muito além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. E foi isso que aconteceu. Amã teve que puxar o seu inimigo durante na cidade, né? Na cidade de Suzã, na capital Suzã, gritando, olha aí o que o rei faz para quem, né? Para quem agrada o rei. Então foi uma coisa assim fantástica que aconteceu, um cuidado de Deus. Isso entristeceu muito, mas muito mesmo o coração de Amã. Em contrapartida, Esté já tinha conseguido o benefício do rei, fez o primeiro banquete. Olha a estratégia de Esté. Esté, ela conquista o coração do rei, ela conquista a confiança de Amã e ela só revela o pedido dela no segundo banquete. E ela fala, né, ali diante a coragem de Esté. Ela falou diante da pessoa que estava ameaçando a vida dela, que ele revelou toda a trama de Amã, e o rei ficou tão furioso com Amã, que ele sai um pouquinho, e Amã, no desespero de salvar a vida dele, ele se lança no pé de Esté. E quando o rei volta e vê Amã ali, agarrado nas barras do vestido de Esté, ele fica furioso e fala, você vai desonrar a minha rainha na minha frente, né? Então, assim, comprovando ali, naquele momento, toda a máscara de Amã cai. E o rei vê realmente quem é Amã. E nisso tem um dos servos do rei que está ali presente e ele dá o decreto para matar Amã. E o mesmo servo que tinha ido convidar Amã na casa dele para o banquete da Esté, ele tinha ouvido eles conversarem lá a respeito da forca. Então ele fala para o rei, olha rei, Amã construiu uma forca para matar aquele que revelou a trama contra a sua vida. O senhor acredita nisso? Então foi isso que aconteceu. Aí ele falou, então já que ele armou a forca para matar Mardoqueu, ele vai morrer na forca. Só que quem planta vento colhe o quê? Tempestade. Zeres deu a ideia, Amã morreu na ideia de Zeres e Zeres teve que ver os 10 filhos dela também mortos na mesma ideia que ela deu. E depois de tudo isso, né, depois de Esté ter revelado isso tudo, aí veio outro desafio que era salvar a vida, né, desmanchar o decreto que o rei tinha dado e não podia ser desmanchado. Então Deus eleva mais uma vez, usa mais uma vez Mardoqueu e Esté, e eles escrevem a todas as províncias a respeito daquele dia, né, daquele dia de matança, e eles puderam se defender e matar quem atacasse eles. Então morreu muita gente nessa história, mas o fato é que Deus preservou o seu povo. Deus preservou a nação judaica e até hoje esse livro é lido entre os judeus e essa festa do Purim ela é comemorada no mês de março, né? E quando chega o mês de março a gente vê, pode entrar nas redes sociais, a gente vê que até hoje os judeus comemoram essa festa, que é a festa do dia do livramento. E a história termina com Esté, né, tomando posse de todos os bens de Amã. Amã era o ministro mais importante do rei, ele era um homem muito rico, muito poderoso em posse. E Esté toma posse de tudo que é dele e coloca Mardoqueu como administrador de todas as posses de Amã. Não se vê mais falar em Zeres e nem em Vasti. E aqui a gente termina essa história
ressaltando, né, a importância da obediência. A importância da obediência. É muito importante a gente obedecer, é importante a gente ter um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração perdoador, porque tudo que gerou essa trama, né, foi muito ressentimento, muita culpa, né? Olha para você ver onde ficou o rei Agag, e isso veio refletir depois na vida de Amã. Então, nós temos que trabalhar esses sentimentos no nosso coração de forma que a gente sejam pessoas maleáveis, pessoas que tenham um coração quebrantado, né? Que a gente possa amar o próximo, que a gente possa resolver as nossas situações com amor, com entendimento. É o que eu costumo falar, né? Que a gente possa ser leve. E essa história, ela me fascina com esse enredo, né, maravilhoso. E para finalizar aqui, eu quero deixar registrado os adjetivos de Esther, né, as características de Esther, ou Radassa, se você preferir: linda, obediente, discreta, fiel, conhecia e obedecia o Senhor, ela agradava a todos, inclusive o eunuco, né, o Hegai, que cuidou dela, separou para ela tudo do melhor. Por quê? Porque ela agradou ele. Né, ela agradou ele, ela tinha atitude, ela era diligente, ela foi corajosa. São adjetivos que nós devemos guardar e desenvolver dentro de nós, né? Ao contrário aí dos vilões da história, que foi o Bigtan, o Teres, né, que tramou contra a vida do rei, o Amã, que tramou contra os judeus, Azeres, que reforçou o coração ruim de Amã, né? São os personagens e os vilões dessa história, né? O contrário deles. E dizer para você que vem aí o próximo módulo, né? Os livros poéticos. Nós estamos aí preparando aí megas aulas para vocês, né? Se Deus quiser, aí, com muito conhecimento, com muito apoio, e que Deus possa te abençoar, te dar um final de ano maravilhoso e um início de ano, e um ano de 2025 espetacular. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui e nós vamos continuar até o Apocalipse, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoa.